1887 foi o chamado Ano do Jubileu de Ouro, quando a Grã-Bretanha celebrou o 50º aniversário do reinado da Rainha Vitória. Naquela ocasião, pessoas nobres de diferentes partes do Império se reuniram no castelo de Windsor. A própria rainha, que tinha um interesse de muito tempo nos seus territórios indianos, apreciava a ideia de ter criados indianos à mesa. Então, 2 assistentes foram recrutados para serem criados à rainha. Abdul Karim era um deles. Mais tarde, em seu diário para aquele dia, ela o descreveu com as palavras: "O outro, muito mais jovem, é muito mais claro, alto e com uma bela fisionomia séria." Naquela época, a rainha ainda não sabia que ela já havia conhecido Abdul. No ano anterior, ela havia visitado a exposição colonial e indiana realizada em South Kensington. Sua Majestade ficou impressionada com a tecelagem do tapete indiano realizada por prisioneiros da prisão de Agra, que tinham ido para Londres sob a supervisão do superintendente John Tyler. Abdul Karim trabalhava nessa mesma prisão como atendente vernacular, e foi ele quem, de volta à Índia, ajudou Tyler a escolher tapetes e tecelões para a rainha. Portanto, quando ela pediu a Tyler que enviasse 2 indianos genuínos à corte, ele escolheu Abdul sem hesitações. De qualquer forma, logo depois que a Rainha Vitória notou Abdul durante o café da manhã na casa Frogmore, ela passou a gostar muito dele. Ela exigiu que ele fizesse um curso intensivo de inglês para que pudessem se comunicar mais facilmente. Abdul, por sua vez, também foi bastante prestativo para a rainha. Ele a estava ensinando Urdu, a língua dos nobres indianos, que era muito útil para os assuntos políticos da rainha. Certa vez, em uma tentativa de aproximar a Rainha Vitória da cultura de seus criados indianos, Abdul cozinhou seu curry de frango com dal e pilaf. A Rainha Vitória gostou tanto que o prato foi adicionado ao seu menu regular. Em uma de suas cartas, falando de seu afeto por Abdul, a rainha escreveu: "Gosto muito dele. Ele é tão bom, gentil e compreensivo, e é um verdadeiro conforto para mim." Ela estava feliz, mas ele não parecia estar. Em um de seus diários, ele escreveu que se sentia como um peregrino em uma terra estranha e entre um povo estranho. Ele queria muito voltar para a Índia, e a rainha queria muito que ele ficasse. Em certo ponto, ocorreu a ela que, para Abdul, que costumava ser um atendente vernacular em Agra, devia ser muito pouco servir como garçom. Então, ela o promoveu, dando a Abdul o título especial de Munshi, que praticamente significava o professor. Como afirmam os historiadores, as fotos dele servindo mesas foram imediatamente destruídas e ele se tornou o primeiro atendente indiano pessoal da rainha. Mais tarde, ela o nomeou para ser seu secretário indiano e deu-lhe os títulos de companheiro da eminentíssima Ordem do Império Indiano e da Real Ordem Vitoriana. Ela estava pronta para lhe conceder todas as honrarias possíveis apenas para agradá-lo. E ele, por falar nisso, não perdeu a chance de tirar proveito de sua boa vontade. Ele tinha permissão para viajar para a Índia sempre que quisesse, e quando a rainha percebeu que Abdul sentia muita falta da sua família, ela ordenou que quartos especiais fossem providenciados para os membros de sua família sempre que quisessem visitá-lo. Agora você vê como a rainha se apegou incrivelmente ao seu Munshi. Ele sempre a acompanhava aonde quer que ela fosse, e conseguiu se tornar ainda mais próximo dela do que seus próprios filhos. Ela encomendou uma série de retratos dele, e também foi relatado que ela assinou algumas de suas cartas para ele com sua mãe amorosa e sua amiga mais próxima. Hoje, ninguém pode dizer com certeza se houve um relacionamento amoroso entre Vitória e Abdul. Provavelmente, a amizade deles era puramente platônica, levando-se em consideração que ela era mais de 40 anos mais velha que ele. Mas algumas pessoas na corte real chamavam Abdul de John Brown indiano. John Brown era o antigo preferido da rainha, que infelizmente faleceu alguns anos antes de ela conhecer Abdul. Por sinal, em algum momento a rainha transferiu Abdul para o quarto mais luxuoso do castelo, que também era ocupado anteriormente por John Brown. De uma forma ou de outra, a admiração da rainha pelo seu Munshi era óbvia. É por isso que, como você provavelmente já deve ter adivinhado, todos os outros na corte real não gostavam muito de Abdul. Enquanto a amizade deles florescia, praticamente ninguém se sentia confortável com sua rápida promoção, ou com a forma como ele a acompanhava nas viagens, ou como se sentava nos melhores lugares em banquetes e assim por diante. Provavelmente estavam com ciúmes, mas muito possivelmente se sentiam simplesmente superiores ao indiano de origem comum. Nenhum dos outros membros da realeza estava disposto a dar as boas-vindas a Abdul em seu meio, embora a rainha definitivamente insistisse que o fizessem.
A corte inglesa tentou desesperadamente convencer a rainha Vitória de que Abdul era simplesmente um homem arrogante que usava a rainha para seu próprio benefício. Mas ela se recusou a ouvir qualquer comentário negativo sobre o comportamento dele. Por exemplo, há registros que afirmam que uma vez, quando Abdul levou alguns de seus parentes da Índia para a Inglaterra, como fazia de vez em quando, o broche da rainha desapareceu e foi vendido a um joalheiro em Windsor. Na verdade, o tribunal culpou o cunhado de Abdul pelo roubo. No entanto, Vitória aceitou a explicação de Abdul de que seu parente havia achado o broche e que era costume na Índia guardar tudo o que fosse achado. Por sinal, Abdul, na verdade, não era nada simples. Há uma história sobre o príncipe de Gales, que depois passou a ser chamado de Eduardo VII, que ofereceu um jantar para a rainha e alocou um assento para Abdul com os criados. Abdul, que já havia se acostumado com sua posição, se sentiu insultado e se retirou. Uma situação semelhante aconteceu quando Abdul se recusou a comparecer ao casamento da neta de Vitória, a princesa Vitória Melita de Saxe-Coburgo-Gotha, porque mais uma vez lhe foi atribuído um assento na galeria com os criados. Em ambos os casos, a rainha defendeu seu munshi, afirmando que ele deveria ter se sentado entre os residentes. A tensão entre a corte inglesa e o munshi só piorou com o passar dos anos. A velha rainha sabia que depois que ela partisse, Abdul dificilmente poderia permanecer na casa real e decidiu garantir seu futuro. Assim, ela influenciou as pessoas necessárias na Índia para conseguir para ele uma concessão de terras nos subúrbios de Agra. Foi muito difícil fazer isso. Ela também teve o cuidado de garantir a ele uma pequena fortuna, o que na verdade o tornou um homem rico. Além disso, ela conseguiu obter uma boa pensão para o pai de Abdul na Índia e uma promoção no emprego para seu ex-empregador John Tyler. A rainha Vitória faleceu em 1901. Sabendo o que sua mãe teria desejado, o novo rei Eduardo VII permitiu que Abdul levasse a amada rainha a quem serviu em sua última viagem. Ele foi a última pessoa a vê-la em seu caixão. Imediatamente depois disso, o rei confiscou e queimou toda a correspondência entre sua mãe e Abdul. Ele também ordenou que o munshi e todos os outros servos indianos voltassem para a Índia, deliberadamente apagando aquele homem da história da corte real para manter sua reputação limpa. Abdul voltou para a Índia e viveu uma vida pacífica na propriedade que a rainha lhe deu de presente. Ele faleceu aos 46 anos de idade, sem filhos. Felizmente, seus sobrinhos conseguiram encontrar e manter seu diário, assim como algumas cartas e fotografias. Seu nome foi totalmente esquecido por um século, até que a jornalista Sharbani Basu acidentalmente encontrou sua foto. Demorou 5 anos para desvendar o segredo da vida dele. E somente em 2010, a história de Abdul Karim, um homem indiano que já foi o confidente mais próximo da rainha, foi revelada ao público.